Boa tarde a todos. Retornamos aqui à nossa discussão, tá, de questões de fisiologia cardiovascular, focando principalmente no coração, nesse momento. E a primeira questão que nós colocamos hoje é: qual das manobras abaixo teria efeito hiperpolarizante nas células miocárdicas? Aumento do potássio extracelular, aumento da atividade da bomba de sódio-potássio, aumento do cloro extracelular, aumento do cálcio extracelular, ou todas as respostas estão corretas? A resposta correta é a letra B, aumento da atividade da bomba de sódio-potássio. Por quê? Porque, normalmente, as células miocárdicas, os miócitos cardíacos, eles têm um potencial intracelular negativo. Então, essa negatividade, se houver hiperpolarização, ela vai ficar mais negativa. Então, se eu aumentar o potássio extracelular, por exemplo, ele penetra na célula porque esses canais estão normalmente abertos. Se eu aumentar do lado de fora, ele, em vez de sair, ele entra. E aí vai aumentar a positividade intracelular e não a negatividade. Isso vai acontecer, por exemplo, com o cloro. Se eu aumentar do lado de fora também, o cloro vai aumentar a negatividade extracelular, isso aumenta a diferença de potencial, é como se fosse, entende, quase que uma despolarização interna. O cálcio também, mas principalmente pelo fato que potássio, cloro e cálcio não são íons permeáveis, tá? Em termos de entrada na célula. Quando a célula está em repouso, na realidade é o potássio que sai para compensar a entrada de sódio por outros mecanismos, que não são através de canais iônicos, mas são principalmente através de bombas. Mas essa bomba de sódio, ela é importante, ela é chamada bomba de sódio, mas é uma sódio-potássio ATPase, ela joga, na realidade, 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro da célula. Tá? Isso está em função o tempo todo, mas quando a célula não está em atividade, ela está em repouso, isso tem um papel importante. Por quê? Porque se eu aumentar a atividade dessa bomba, o que ela vai fazer? Ela vai tirar mais carga positiva da célula, porque saem 3 sódios que são positivos e só entram 2 potássios que são positivos. Resultado dessa história, eu vou aumentar a negatividade intracelular. Essa é a razão pela qual o aumento da bomba de sódio promove uma hiperpolarização, ele tem um efeito hiperpolarizante. Isso ocorre por essa maneira. Tá? Então, quando a gente considera a atividade da bomba de sódio, isso é importante. E, obviamente, nessa hora é bom a gente atentar, e se eu inibisse a bomba, o que ocorreria, né? Tá? Então, vocês vão ver que isso pode se tornar depois um questionamento, tá, discutível, que é bastante importante se eu fizer uma inibição dessa bomba. Mas não é o caso para a gente discutir agora. Então, no momento, é que o aumento da atividade da bomba de sódio, que pode ser provocado por um monte de situações, tá? Por exemplo, hormônios aumentados, como o hormônio da tireoide, a própria atividade simpática pode promover isso. Okay? Em seguida, também comentando a função cardíaca, tem uma questão que pergunta o seguinte: na transmissão da condução elétrica pelo coração, resposta A é o nódo sinatrial, SA, do ser humano tem uma frequência intrínseca de aproximadamente 50 despolarizações por minuto. Isso está errado, porque esse nódulo tem uma frequência muito mais baixa, em geral, 40 para baixo, tá? Ficando menor do que isso ainda. O impulso proveniente dos átrios sofre um retardo de aproximadamente 100 milissegundos no nó atrioventricular, ou nódo, também essa palavra serve, que corresponde ao segmento PR do eletrocardiograma. Esse segmento, ele marca, na realidade, o período de tempo em que o impulso elétrico cardíaco passa dos átrios em direção aos ventrículos.
atravessa o nódulo atrioventricular, ganha, na realidade, uma velocidade aumentada no feixe de Is. Isso é importante. Então, essa é a resposta correta. Por não haver tecido fibroso separando as câmaras atriais das câmaras ventriculares, o impulso também pode descer dos átrios para o ventrículo sem ser pelo feixe de Is. Isso está errado. Tá? Por quê? Porque só existe essa passagem do átrio para o ventrículo. Essa passagem se faz através do nódulo atrioventricular e, em seguida, pelo feixe de Is. Tá? A letra D é o nervo vago direito, dirige-se predominantemente para o nó atrioventricular e o esquerdo para o sinatrial. E, na realidade, não é bem isso aí que a anatomia fala. Há uma discussão. Na anatomia se fala, então, que o vago direito ele se dirige, tá, principalmente para o nódulo sinusal, enquanto que o ramo, o vago esquerdo, vai para o outro nódulo. E a última fibrilação atrial e a fibrilação ventricular oferecem risco similar para o indivíduo. Então, a observação que nós temos a fazer face a essa figura que está mostrando aí, que nós temos o nódulo atrioventricular e, em seguida, o feixe de Is atravessando esse anel fibroso, e é o único local que no coração humano isso é feito, tá? Por exemplo, isso não é feito no beija-flor. O beija-flor, quando está voando, ele pode chegar a frequências de 4.000 por minuto, o coraçãozinho dele bate, tá, nessa frequência. É muito alta, mas é porque não tem essa passagem única. No nosso caso, no caso dos humanos, isso é o que acontece. Tá? Então, isso permite que, quando a gente vê que a resposta B é a correta, é avaliar se o alunado ele conhece o significado das ondas, dos intervalos e segmentos que se medem no eletrocardiograma, que compreende a sequência de ativação elétrica do coração e seus valores normais. No caso da questão acima, então, é o segmento PR, que, na realidade, é o período de tempo em que você atravessa o nódulo e feixe de Is para chegar no ventrículo. Tá? Esse tempo aí é da ordem de 100 milissegundos, em média. Podendo ser um pouquinho mais, às vezes 120 milissegundos, pode ser um pouquinho mais rápido, mas é, em média, 100 milissegundos. Tá? E isso, então, é feito através do nódulo atrioventricular e o feixe de Is. A propósito, eu fiz um comentário que eu acho que foi errôneo. Quando eu falei na resposta A, o nódulo sinatrial, eu confundi esse nó. Isso de vez em quando acontece, né? Esse nó é o nó que fica lá em cima ativando o coração, tá? Através do átrio direito, ganha átrio esquerdo e depois o nódulo sinusal e o feixe de Is. A frequência intrínseca dele é em torno de 60, ela é um pouco maior do que essa aí. Frequência mais baixa nós vamos encontrar no nó sinatrial, no nó atrioventricular, e o próprio feixe de Is pode fazer isso também. Então, vocês me perdoem esse comentário errôneo que eu fiz, mas essa resposta também está errada, porque a frequência do nó sinatrial, quando eu tiro inervação, ele funciona sozinho, é justamente uma frequência superior em torno de 60 a 65 por minuto. Na questão seguinte, eu volto a uma questão que nós já conversamos a semana antepassada, tá? 2 semanas atrás, com relação aos potenciais de ação cardíaca. Então, a resposta A fala o seguinte: os potenciais completos têm longa duração se comparados aos potenciais dos axônios devido à permeabilidade ao sódio. Não. É devido à permeabilidade ao cálcio que isso acontece, não é devido à permeabilidade ao sódio. Nos axônios, por exemplo, não entra cálcio axônio. O potencial de ação não tem entrada de cálcio, mas tem entrada de sódio. Tem uma elevada permeabilidade ao sódio, como tem também o potencial de ação cardíaco. Mas isso faz com que os potenciais de ação de axônios tenham de meio a 2 milissegundos no máximo, enquanto que o potencial de ação cardíaco ele varia 300, 350 milissegundos, é muito maior em termos de duração. Tá?
Então, essa resposta A está errada. O principal fator responsável pelo potencial de repouso é a baixa permeabilidade ao sódio. Não, não é. Na realidade, nós já discutimos isso, a permeabilidade que em repouso existe para os canais de potássio. O potássio com a carga positiva sai e compensa a entrada de sódio por outras vias, tá? Outros canais. Aliás, outros canais não, desculpe, bombas como o trocador sódio cálcio, etc. Tá? Então, essa resposta também não é a resposta correta. Os potenciais nodais não apresentam um componente rápido de cálcio. Não, na realidade, a despolarização que nós encontramos, tá, nos potenciais nodais é devido a uma entrada de cálcio. Tá? Essa entrada ela tem características ainda rápidas. Esse potencial, aliás, a permeabilidade ao cálcio é chamado de geração de uma onda lenta, porque ela, na realidade, é difícil de ser desativada, ela demora muito a desativar. Por isso é que ela é chamada uma onda lenta, mas a entrada é uma entrada com um componentezinho rápido de cálcio. Tá? Então, esses potenciais nodais, eles precisam apresentar esse componente de cálcio. Tá? Na resposta D, que é a correta, a despolarização diastólica depende da queda progressiva da permeabilidade ao potássio. Nós vamos ver que isso acontece. Existe um canal iônico que deixa fazer com que o potássio saia e o sódio entre na célula quando ela está em repouso, célula nodal, nódo atrioventricular ou nódo sinusal, tá? Que é o sinatrial. Ok? Então, essa é a resposta correta. E o aumento do cálcio intracelular reduz a permeabilidade ao potássio. Não, na realidade, ele não faz isso, ele faz o contrário, ele aumenta a permeabilidade ao potássio. Então, nas células nodais, nós vamos ver que existe uma corrente, tá? Que é chamada corrente de marca-passo. Essa célula ela tem um potencial de repouso um pouco menor do que um miócito ventricular que mexe com a parte contrátil e com miócitos do feixe de Is, por exemplo, e dos seus ramos, e da rede Purkinje. Tá? Então, o que acontece é que, quando essas outras células estão em repouso, o potencial de repouso delas é estável. Nessas células marca-passo, o que ocorre? Você tem uma corrente que é chamada corrente Fanny. Tá? Essa corrente Fanny é interessante. Por quê? Porque essa corrente Fanny deixa, praticamente ao mesmo tempo, sair potássio e entrar sódio, mas depende do potencial de membrana. Como as células nodais têm um potencial de membrana que é em torno de menos 60 milivolts, quer dizer, ele é menos negativo do que o miócito contrátil, que é o miócito normal, que tem aquele potencial de ação completo, tá? O que acontece? Essa corrente fica funcionando, só que à medida que essa corrente vai funcionando nesse potencial, nós observamos que a permeabilidade ao potássio vai caindo, mas a do sódio não. Resultado, a célula vai ganhando positividade, então, durante o período de repouso diastólico, que a gente chama, ocorre uma despolarização progressiva, que é chamada de despolarização diastólica. E o que acontece nessa hora? Se a gente atinge menos 40 milivolts, aí eu abro o canal para cálcio. Nessa hora, o canal para cálcio se abre e o cálcio penetra na célula. São canais voltagem dependentes. Na etapa de despolarização, eles são rápidos, ou seja, quando eles estão entrando. Eles ficam lentos depois, quando eles têm que ser, vamos dizer assim, inativados. Tá? Durante esse processo em que o cálcio vai entrando e aumenta dentro da célula, o que acontece? Ele começa a estimular a abertura de canais de potássio que são cálcio dependentes. Essa ação do cálcio se faz por dentro da célula. Ela abre o canal para potássio sódio dependente. Aí o potássio começa a sair e essa célula nodal repolariza. Só que quando chega a menos 60, não existe potencial rápido de sódio ainda nessa célula, ela não expressa esse potencial.
a corrente Fanny entra em atividade. E aí vai acontecer outro fenômeno cíclico desse aí. Por isso que isso gera uma atividade marca-passo. Tá? Na questão 4, nós temos o seguinte: nas células cardíacas, as catecolaminas, a norepinefrina e epinefrina, ou noradrenalina e adrenalina, que é a mesma coisa, podem, 2 pontos, aumentar a frequência de disparo do nódulo sinatrial devido ao aumento da condutância do canal rápido de sódio. Isso aí, na realidade, lembrando que essas células nodais não têm canal rápido de sódio. O que elas fazem, na realidade, é aumentar a entrada do sódio pelo canal Fanny. Então, essa resposta não está correta. Na letra B, no miocárdio ventricular, via ativação de receptores beta, tá? São beta-adrenérgicos, diminuir os níveis de AMP ciclo e, consequentemente, o cálcio intracelular. Essa resposta está totalmente invertida, porque o que ocorre quando você estimula receptores, no caso beta-1 adrenérgico, você aumenta a entrada de cálcio na célula. Tá? Isso se faz como? Porque o receptor beta-1 é ativado, ele ativa uma proteína G estimulatória, essa proteína G estimulatória estimula uma adenilato ciclase e ela produz AMP cíclico. E é esse AMP cíclico, então, que vai aumentar depois de ativar uma proteína quinase, que é chamada proteína quinase A, que fosforila o canal para cálcio, aumenta a permeabilidade de entrada do cálcio. E aí você aumenta a força em vez de diminuir. Justamente isso aí é o contrário, né? Tá? Então, essa letra C também não está correta. Mas a D, ativar quinases intracelulares que fosforilam o fosfolamba, aumentando a recaptação de cálcio para o retículo sarcoplasmático, é a resposta correta, como eu comentei agora anteriormente. E a diminuição de condutância dos canais de sódio da membrana sarcoplasmática não tem nada a ver com a condutância de canal de cálcio, desculpe, falei sódio, mas é cálcio da membrana sarcoplasmática. Tá? Eles não mexem aí esses receptores. Ok? Eles conseguem mexer aí através de um outro mecanismo, tá? Que é um mecanismo que faz o seguinte: ele não aumenta a condutância, ele faz uma melhoria da sincronização dos canais de reanodina que liberam cálcio do retículo sarcoplasmático. Tá? Essa seria uma resposta correta se eu estivesse falando dessa sincronização. Mas o aumento e a recaptação de cálcio para o retículo sarcoplasmático, esse é um efeito correto, que é a resposta que está na letra D. Okay? Na questão número 5, nós vamos ter o seguinte: é assinalar a sequência correta da ativação cardíaca. Então, quando o coração é ativado, ele tem um marca-passo principal, que é o marca-passo sinusal ou sinatrial. Esse sinatrial ele tem uma descarga, uma frequência de descarga maior do que o outro nódulo, que é o átrio ventricular. Como o miócito cardíaco, que é responsável pela atividade contrátil ou de condução, feixe de seus ramos e rede de Purkinje, tem potencial de repouso estável, eles não podem funcionar como marca-passo. Mas o nódo sinusal e o átrio ventricular têm aquela despolarização diastólica que garante o início. Mas ela é muito mais rápida no nódo sinusal do que no átrio ventricular. Resultado, quem comanda é o nódo sinusal. Então, aí tem uma sequência. 1, ventrículo esquerdo. 2, nó sinusal. 3, átrios. 4, feixe de Is. 5, nó átrio ventricular. 6, rede de Purkinje. Tá? Qual é a sequência real? Na realidade, nós começamos no 2, no nó sinusal, e depois os átrios são ativados. A ativação ganha, então, o item 5, que é o nó átrio ventricular. E aí ganha o 4, que é o feixe de Is. O feixe de Is
ativa a rede de Purkinje através dos seus ramos, ramo esquerdo e ramo direito, e essa ativação da rede de Purkinje, então, é que vai fazer com que a massa ventricular, os miócitos ventriculares sejam ativados. Essa é a sequência correta da ativação cardíaca. Então, isso existe olhando a figura aqui, como ela está representada, tá? Essa figura abaixo, eu tenho um nó sinusal lá perto, tá? Da entrada da veia cava superior. Isso no teto do átrio direito. E aí, o que é? A região que vem em seguida é a região atrial, ato direito e ato esquerdo. E aí você ativa o nó atrioventricular. Aquelas setas que são feixes de condução aí que tem até uma propagação um pouco mais rápida para ativar esse nódulo preferencialmente. Esse nódulo, então, ativa em sequência o feixe de Is. Esse feixe de Is vai ativar seus ramos, ramo esquerdo e ramo direito. Isso ganha a rede de Purkinje, tá? No endocárdio ventricular. E aí a ativação do endocárdio ventricular é feita e essa ativação corre de dentro para fora da parede ventricular. Isso é um mecanismo que é importante pelo seguinte fato: como a massa ventricular ela é muito maior do que a massa atrial, quando eu ativo o átrio, ele contrai rapidamente porque a massa é pequena. Mas o ventrículo, para ele ejetar sangue adequadamente, ele tem que contrair como se fosse um todo. É como se eu estivesse espremendo um balão cheio d'água. Tá? Então, eu abro a boca do balão e eu tenho que espremer tudo de uma vez para a água ser lançada fora. O coração faz isso também. Então, você ativa ao lado de dentro primeiro e depois você ativa através da parede. Isso faz com que o processo seja bastante rápido. Para vocês terem uma ideia, a ativação atrial demora, em média, 80 milissegundos. A do ventrículo também, a mesma coisa. Por quê? Porque a ativação da rede de Purkinje se faz em 30 milissegundos e os outros 50 são gastos só para atravessar a parede. Tá? E é uma velocidade razoável, é 1 metro por segundo a condução na parede ventricular, e isso faz com que a gente tenha uma ativação adequada desse músculo, quase todo ao mesmo tempo, e aí ele funciona de fato como uma bomba. Na questão 6, a pergunta é: qual das regiões do coração apresenta a maior velocidade de condução do impulso cardíaco? A primeira resposta, que é o feixe de Is, é verdade. Porque esse feixe de Is ele é formado por miócitos que não têm atividade contrátil. E eles têm conexões de uma célula com a outra, tá? São feixes de 8 a 12 fibras envoltos. Aliás, desculpa, o feixe de Is não, o feixe de Is é um inteiro, mas os seus ramos têm um comportamento semelhante. Ele tem, então, um feixe de células, tá? E essas células são envolvidas um pouco com a proteção conjuntiva em volta. Então, essas células elas não se conectam umas às outras só pelas extremidades. Elas têm junções de baixa resistência elétrica também nas laterais. Resultado, é como se você tivesse no feixe de Is um fio grosso. E aí a resistência cai. A condução se torna muito mais rápida. Essa condução chega a 4 metros por segundo. E essa velocidade se continua também nos ramos do feixe de Is, no ramo direito e o ramo esquerdo. Essa é a razão pela qual a rede de Purkinje é ativada muito rapidamente, como eu falei para vocês, em 30 milissegundos. Só que quando eu vou atravessar a parede, aí a velocidade é mais lenta, é 1 metro por segundo. Então, o coração ele já foi feito de maneira programada para quê? Para ele funcionar, tá? Conduzindo rapidamente a nível ventricular para ativar a região endocárdica. Isso a rede Purkinje faz. E o restante do tempo ele ativa a parede para que tudo seja ativado quase ao mesmo tempo. Essa é a razão pela qual nós temos essa
essa necessidade de uma velocidade muito alta. Resultado, o feixe de I está correto, o miocárdio ventricular esquerdo não é, porque é 1 metro por segundo, o direito 1 metro por segundo, miocárdio atrial 1 metro por segundo, e no nódulo atrioventricular a velocidade é muito mais lenta, é 0,02 metros por segundo. Porque esse nódulo ele retarda a ativação do ventrículo para que a ativação elétrica do átrio faça com que esse átrio contraia e ele termine o enchimento ventricular. E o ventrículo tem que contrair depois que esse enchimento por contração atrial termina. Daí esse retardo que o nódulo atrial faz. Mas quando ganha o feixe de Is, aí a ativação é disparada. Tá? Então, isso aqui são fatores que mostram para a gente como é que esse órgão, que é o coração, funciona maravilhosamente bem, né? Lembrando sempre que se você for saudável, você vai viver 90, 100 anos, e ele vai bater desde a época antes de você nascer, ele já está batendo lá no início, tá? Como um coraçãozinho que está se montando lá no ventre da mãe, e vai continuar também funcionando esse tempo todo, tá? É por isso que a gente não deve estragar muito nosso coração, não. Por quê? Quando a gente estraga esse coração, ele encurta a vida da gente. Porque vocês sabem que a causa-morte de todo mundo é parada cardíaca, né? Seja o que for, mas é a parada cardíaca. Então, terminando essa sequência de 6 questões e a avaliação delas, tá? Nós vamos fazer uma pausa, retornando, tá? Em um breve tempo. Vejo vocês depois.